Eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Rede Alesp a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios ao vivo nesse jornal desta quarta-feira. Tudo bem, deputada? Muito obrigada, uma honra poder estar aqui com vocês, na Rede Alesp, conversando com a população. Então, cumprimento a todos, saúde a todos. Fico aqui com a minha máscara para dar o exemplo que a gente tem que retomar a normalidade, mas uma nova normalidade, uma normalidade com responsabilidade. Deputada, vamos começar, agora acabou há poucos instantes a coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes. Eu gostaria de saber a sua impressão sobre essa reabertura gradual do comércio, tanto no estado de São Paulo como na Grande São Paulo, que já está, aliás, na capital paulista, que já está sobre a sigla laranja, sobre a cor laranja, que seria uma certa flexibilização. O que a senhora acha de todo esse cenário, deputada? Bom, é importante lembrar que o isolamento tem por finalidade estruturar o sistema de saúde. Em São Paulo, concorde-se ou não com as escolhas feitas, houve uma estruturação. Tanto é que nós não temos todos os leitos ocupados, nem na rede pública, nem na privada. Então, eu penso que já é hora, sim, de voltar à normalidade. Sou favorável a essa reabertura, mas tenho sido muito crítica, e aproveito essa oportunidade para me manifestar nesse sentido, a falta de regras claras, sobretudo na capital. O prefeito criou uma sistemática em que os comerciantes, os empreendedores, os prestadores de serviço, como cabeleireiros, manicures, sapateiros, costureiras, que eles têm que estar ligados a entidades representativas, e essas entidades têm que mandar protocolos, que serão analisados por vários órgãos. Isso leva um tempo significativo. Esse procedimento obriga o pequeno empreendedor, aquele empreendedor muitas vezes individual, aquela costureira que tem uma portinha, a se associar a uma entidade representativa. Provavelmente a pagar mensalidade, faz com que vários profissionais tenham que olhar esses tais protocolos, abrindo margem para a corrupção. Muita regra estranha abre porta para vender facilidade. Não adianta dizer que não. E também estabeleceu critérios uníssonos, ou seja, os mesmos requisitos para o pequeno e para o grande. Você pedir para um grande empresário pagar exame particular para todos os seus funcionários é uma coisa. Você pedir para o pequeno empresário, o dono de uma lojinha, pagar exame particular é outro impacto. Então, eu acho que falta transparência, falta clareza nos critérios. Eu acredito que o prefeito, na verdade, não queira reabrir e criou todos esses obstáculos para ganhar tempo. Só que isso gera expectativa, isso traz revolta, A gente já tem visto aí alguns protestos ganhando um grau aí de violência preocupante. Então, me parece que o prefeito tem que ser objetivo. Vai abrir ou não vai abrir? Se vai abrir, quais são os critérios? Não tem por que ficar pedindo protocolo, passando por não sei quantos órgãos, não é? Então, assim, eu acho que tem que reabrir sim, porque o sistema de saúde se estruturou, porque a questão econômica está ficando muito grave e também pela sanidade mental da população, que já começa a me preocupar. Agora, deputada, interessante, esse contexto que a senhora colocou da própria sanidade mental da população. Na sua rede social, a senhora postou recentemente uma preocupação em relação a isso. Em que consiste, ao certo, essa preocupação? Bom, primeiro, já há aí publicações evidenciando um aumento na tentativa de suicídio. Nós já temos números mostrando aumento na violência doméstica, tanto contra a mulher como contra a criança e idosos. Isso é um sinal do estresse, O estresse pelo confinamento, o estresse pelas dificuldades econômicas, o estresse pela insegurança em torno da própria doença, pela insegurança de regras. Essa coisa de, não, confinei por um mês, mais um mês, mais 10 dias, mais 15 dias. Isso gera muita insegurança na população.
Então, tanto o governador como o prefeito, nesse aspecto, eu penso que estão errando, porque eles não dão prazos cabais. E, além disso, as pessoas estão com uma energia contida, uma energia acumulada, né? Essa energia, a revolta, a insegurança, isso gera explosão. Eu reputo, em parte, os protestos violentos que vêm acontecendo no Brasil e no mundo a essa energia concentrada. Então, me parece que também para conter e para prevenir eventuais conflitos sociais, que nós tenhamos que acelerar esse processo de reabertura responsável e consciente. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve a morte daquele senhor, né, que foi executado por um agente do Estado. Todas as vidas importam, vidas negras importam, porém, nada justifica a reação que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Por uma morte que é injustificável, quantos já não foram mortos? Eu não tenho como deixar de reputar essa explosão de indignação, de violência, a esse confinamento que está sendo imposto à população. Então, num primeiro momento, ele foi importante para organizar o sistema, sim. Mas agora nós começamos a ter repercussões que podem nos colocar numa situação de conflito com reações inimagináveis, né? Agora, deputada, dentro dessa linha importante, né, a manifestação, lógico, tem sido mundial, né? A gente teve, né, aquele episódio lamentável nos Estados Unidos, né? Em outros países houveram manifestação, mas aqui no Brasil, principalmente no momento que nós vivemos, que nós estamos aí quase no pico dessa curva de contaminação. Seria a hora de aglomerações? Né? Eu pondero por essa parte. Claro, né? Não é hora, né? Tanto é que eu venho sendo crítica com os protestos desde o primeiro momento, então não é de agora. Entendo que ninguém deve sair para essa finalidade, que nós temos que, na medida do possível, nos manter recolhidos, né? Mas, quando a pessoa está, vamos dizer assim, explodindo, é difícil você apelar para a racionalidade. Então, se existe essa energia contida, vamos permitir que essa energia seja aplicada no trabalho, né? Na prestação de serviços, entendeu? Na prática de exercícios. Até as academias de prédios, os síndicos estão fechando. Ou seja, as pessoas não conseguem se movimentar. Então, junta tudo isso, é um conjunto de ingredientes propícios para conflitos sociais, entendeu? E eu acho que semana passada, no domingo passado, nós tivemos uma amostra preocupante disso. E a senhora teme que isso se repita nas próximas semanas? Então, como funciona? Ontem eu vi os presidentes de algumas torcidas organizadas, da Gaviões, inclusive, e todo mundo sabe que eu sou corintiana, dizerem que eles não estão participando da organização de protestos. Por outro lado, nas redes sociais, nós temos aí notícias de que membros de torcidas organizadas já anunciaram que vão voltar às ruas nos finais de semana. O governador tomou uma medida muito inteligente e correta de exigir que grupos antagônicos não se manifestem no mesmo dia, no mesmo horário, nos mesmos locais. Mas isso tudo a gente trabalha para uma situação de normalidade, né? Se as pessoas estiverem com ânimos de causar conflito e essa revolta toda acumulada, nós podemos ter uma situação preocupante aí, né? Eu não sei se tem grupos anti-Bolsonaro por trás desses conflitos, né? Grupos políticos, partidários estimulando. Pode ter, pode não ter. Eu só sei o seguinte, que o resultado disso tudo não vai ser nem bom nem ruim para Bolsonaro, nem para a esquerda, nem para a direita. Vai ser péssimo para o país. Porque se nós tivermos uma situação de conflito significativa que justifique, por exemplo, a entrada das Forças Armadas para conter, a gente não sabe onde é que isso pode chegar. Então, eu peço encarecidamente que os governantes acelerem a reabertura, acelerem a tomada da normalidade, para que a população possa escoar essa energia, não ficar tão insegura, poder produzir, trabalhar. Peço àqueles que, não importa em que lado estejam,
seja pela saúde, seja pela preservação da democracia, que não vão às ruas no próximo final de semana. Não importa se são a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, a favor de Dória, contra Dória, não importa. Que permaneçam, assim, observando, porque nós estamos passando um momento delicado, né? Nós não sabemos bem o que está acontecendo, a verdade é essa. Quem chegar aqui e disser que sabe exatamente o que está acontecendo, estará mentindo. Então, eu acho que nós não podemos gerar conflito para dar ensejo a qualquer reação que pode não ter volta. Deputada, dentro dessa linha, e a senhora falou da retomada, né, no estado de São Paulo, mas eu gostaria que a senhora desse um cenário também dos outros estados do Brasil, né? Tivemos aí Manaus, que teve uma tragédia, né, em número de casos e demandas hospitalares, que também está reabrindo e parece que com mais força, por exemplo, do que São Paulo, né? O que a senhora acha desse panorama e o que ele pode também atrapalhar essa reabertura abrupta, por exemplo? Veja, como o Brasil é muito grande, né, tem muitas diferenças, até em termos econômicos, me parece razoável que cada governante vá avaliando a situação concreta, né, o número de doentes, o número de mortos, o número de leitos disponíveis ou não, para poder fazer essa avaliação do que se é hora de abrir, como abrir, né? Então, assim, Manaus, eu penso que experienciou uma situação muito difícil, porque, infelizmente, já não tinha estrutura, e já não tinha estrutura por causa dos desmandos cometidos lá. Manaus, o governador lá já não vinha pagando médicos. Quando começou o problema em Manaus, eu entendi que eles não tinham profissionais de saúde. Cheguei a entrar em contato para ver se a gente conseguia ajudar a contratar profissionais para fazerem um trabalho ali voluntário. E aí eu vim a saber, junto ao CFM, que tem muitos médicos, muitos enfermeiros capazes em Manaus. Mas eles não queriam trabalhar de graça. E o governador, muito antes desse problema, já não pagava esses profissionais, sem nenhuma explicação razoável. Tanto é que foi pedido o impeachment dele, né? O primeiro problema, o primeiro escândalo no uso do dinheiro para combate ao coronavírus, a gente teve notícia em Manaus, quando eles compraram respiradores a preços muito elevados de uma empresa que vende vinho. Então, assim, é um problema, na verdade, que vai muito além, né, da pandemia propriamente. São Paulo tem problemas? Tem. Nós mesmos, né, meu gabinete, a gente está analisando os contratos, tem feito pedidos de informação, expedido ofícios. Nós não queremos dinheiro nenhum, né, desviado, queremos que os dinheiros gastos, vamos dizer assim, tragam benefícios para a população. Mas a gente tem uma estrutura diferente. Então, se estados com menos estrutura já estão voltando à normalidade, me parece que São Paulo não pode estar parado do jeito que está, entendeu? Entendo. Deputada Janaína Pascoal, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp ao vivo. A senhora volta daqui a pouco, né, no Tribuna Virtual aí, trazendo, né, conversando com o seu eleitorado. Muito obrigado, viu, deputada? Eu que agradeço. Saúde para todos. Fiquem com Deus. Esta foi a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que participou do Jornal da Rede Alesp desta